Olá, bem-vindo a mais um Poder Entrevista. Eu sou Ludmila Rocha e converso hoje com o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira. Muito obrigada por conversar conosco, Cristiano. Obrigado, Ludmila. Cristiano, eu queria começar conversando a respeito da medida provisória da crise hídrica, né? Ela propôs aí a criação de um comitê de diversos ministérios para funcionar até o final do ano. Mas por ser medida provisória, pode ser que o Congresso não aprecie e aí não possa se estender esse grupo até o fim do ano. O governo tem alguma alternativa para lidar com essa situação? O nosso entendimento, Ludmila, é de que, da forma como está estruturado, a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, ela tem, no prazo que está ali estabelecido, ela tem todas as condições de dar as diretrizes para uma operação hidroenergética que venha a dar confiabilidade e segurança para o abastecimento em 21 e 22. A medida ela propõe, se não me engano, a extensão só até o fim desse ano. Há então uma intenção de, durante a tramitação, ampliar a atuação desse comitê? Então, o objetivo da medida provisória é propiciar uma governança adequada. E tem as reuniões ordinárias, elas devem acontecer, uma reunião ordinária mensal, podendo haver reuniões extraordinárias de acordo com a necessidade identificada pela operação do sistema, pelos ministérios que compõem a Câmara de Regras Excepcionais, e o nosso entendimento é que essa estrutura de governança ela é adequada e no momento adequado o Congresso vai se debruçar sobre essa medida provisória e vai tomar a decisão que entender adequada para a sua aprovação. Tá certo. O governo já tornou pública a intenção de discutir uma bonificação para os consumidores que usarem menos energia nos horários de pico. Como que está a análise dessa medida? Já tem prazo? Alguma coisa já foi definida em relação a ela? Então, as equipes técnicas aqui do Ministério de Minas e Energia estão em reuniões tanto com a indústria, com representantes de associações da indústria, e principalmente formatando uma proposta de programa voluntário de resposta da demanda com consumidores industriais, com a participação do Operador Nacional do Sistema, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ANEEL e EPE. Então, nós estamos fazendo essa discussão técnica para fechar a instrução, poder abrir uma consulta pública e apresentar esse programa para a sociedade. E tem algum prazo para que essa consulta pública seja aberta ou ainda não? Então, a nossa expectativa é concluir esse trabalho em julho. Tá certo. Entre as medidas, né, que estão em discussão pelo governo, eu queria saber se há a possibilidade de uma retomada do horário de verão. Essa possibilidade ela não está na nossa agenda de trabalho. Por quê? Foi feito um estudo, e o estudo que foi embasou, o estudo técnico que embasou o ajuste, a retirada do horário de verão, ele mostrou que não há uma economia significativa, porque o horário de ponta de carga do sistema, do sistema, hoje ele está no meio da tarde. Então não há ganhos significativos com a mudança, com a adoção de um horário de verão. Certo, eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre a nossa matriz elétrica, né? A crise hídrica nos afeta tanto porque a maior parte, a nossa principal fonte é hidráulica. Mas o governo aposta aí na diversificação da nossa matriz energética, mas os defensores da energia hidráulica falam que, na verdade, falta reservatório. Como que o governo se coloca nessa discussão? Haverá um incentivo para a construção de hidrelétricas com reservatórios nos próximos anos? Hoje, nós temos uma dependência cada vez menor da fonte hidráulica. Em 2001, nós tínhamos uma dependência bastante acentuada. 85% da nossa matriz elétrica era composta por usinas hidrelétricas.
Quando a gente olha 2021, esse percentual está reduzido para 61%. Quando a gente olha o plano decenal 2030, então nós temos um crescimento previsto da oferta de 50 gigawatts, então nós temos 186 mil megawatts instalados, de capacidade de potência instalada, e essa capacidade vai para 236 mil ao longo de 10 anos. Isso é o que nosso planejamento indica. E a participação da fonte hidrelétrica ao final desse horizonte, em 2030, ela cai para 49%, e aumentando a participação da fonte solar e da fonte eólica, então renováveis não hídricas, mantendo a vocação renovável da nossa matriz. Então, essa diversificação é que trará maior segurança para o abastecimento. Então, uma dependência de fontes mais diversificadas, e esse caminho a gente está construindo. Com relação aos reservatórios, houve uma política a partir de 2001, de se construir projetos estruturantes, grandes usinas a fio d'água, sem capacidade de armazenamento, sem contar com reservatório de regularização. Então, na visão do Ministério, entendemos que isso é importante e que esse é um debate que tem que ser retomado. A gente sabe que é um debate que envolve outros órgãos que não somente o setor elétrico, então temos que discutir também questões ambientais, questões de usos múltiplos da água, né? Mas entendemos que esse debate tem que ser feito porque a energia oriunda da fonte hidrelétrica, ela é uma energia renovável e é das mais baratas que nós temos no nosso sistema. Então, quando eu tenho bastante água no sistema, o atendimento ele não necessita de tantas fontes mais caras para complementar o atendimento à carga. Então, na nossa visão, mais hidrelétrica, mais eólica e mais solar, contribui para uma maior segurança do sistema. É claro que a gente não esquece, a nossa matriz ela é diversificada, então tem espaço para todas as fontes, então tem espaço para a termoelétrica também, e aí nas suas diversas facetas, né? Então a gás natural, a nuclear, a biomassa, porque elas operam de forma firme, né? E complementam a geração quando eu não tenho sol, ou quando eu não tenho vento, ou quando não tem água. Então, há espaço para todas essas fontes. Apostamos na diversificação da nossa matriz, nosso planejamento indica essa diversificação, e entendemos que reservatórios de regularização são um componente importante também nessa estratégia, e a sua presença ela tem que ser rediscutida e até estimulada. O senhor comentou essa questão da diversificação, né, da nossa matriz, e o governo aposta também na ampliação da energia nuclear com a conclusão de Angra 3. Alguns críticos, no entanto, apontam que esse projeto é muito obsoleto por ter sido feito na década de 70 e também bastante caro. Como que o governo responde a esse tipo de crítica, já que está apostando aí na conclusão desse projeto? Essa é uma fonte limpa, é uma geração de base que é importante para garantir a segurança do sistema, do atendimento. Ela traz confiabilidade para o atendimento da carga e o atendimento, portanto, do sistema. Ela não depende da natureza, então não depende do volume, da afluência de água, não depende do volume de chuvas, não depende do volume de vento, depende do volume de sol. Então, ela traz essa segurança, isso é importante. A nossa matriz elétrica tem espaço para essa fonte. Nós já desenvolvemos bastante esse projeto e ela deve entrar em 2026. E a nossa expectativa é que ela componha com as demais fontes no sistema e dê a segurança que nós precisamos entregar para a nossa sociedade. Em relação a ser um projeto antigo, o governo fez as atualizações para que ela atinja aí os parâmetros internacionais de segurança? Como que está essa questão? Isso está atualizado e sempre revisado. Nós temos um projeto que está adaptado e ajustado a seu tempo. O senhor comentou numa entrevista anterior, né, em relação à capacidade de geração do Brasil, que o Brasil tem capacidade
de geração de 180 gigawatts, não é isso? E a demanda máxima chega a 82, por isso o governo está descartando aí a possibilidade de racionamento. Como que entra a energia que a gente está importando de outros países nesse contexto? Qual que é a necessidade? Nesse momento, a estratégia que nós estamos utilizando, ela visa preservar o máximo de água, dos estoques d'água, nos reservatórios, que nós denominamos reservatórios de cabeceira. São os reservatórios mais amontantes nos grandes rios do país e nas principais bacias que estão presentes na região sudeste. Então, para preservar essa água, o que é que nós fazemos? Tem duas estratégias. A primeira é reduzir as vazões de efluentes, né, a água que é liberada em reservatórios estratégicos. Para quê? Se eu libero menos água, eu gero menos energia hidrelétrica e armazeno mais água nesses reservatórios. Bom, mas a carga tem que ser atendida. Então vai ser atendida com o quê? Com a geração solar, com a geração eólica e com a geração termoelétrica. E importação também. Então, com isso, eu guardo mais água, abro espaço para as outras fontes, a importação é delas. E quando é que ela vem? Quando tem um custo mais barato, né? Então, eu tenho uma termoelétrica que eu estou utilizando, ela custa R$ 1.200 o megawatt-hora, porque, lembrando, quando eu vou usando os recursos o que a gente chama de recurso marginal, são os últimos recursos que para atender a fechar a carga, né? Esses recursos tendem a ser mais caros. Se eu, por exemplo, uso uma térmica que custa 1.000 e eu tenho importação que vale 900, então é melhor não acionar essa térmica no Brasil que custa 1.000 e adquirir essa energia via importação por 900. Essas estratégias operativas, elas são feitas para garantir segurança do atendimento e, ao mesmo tempo, garantir o menor custo para aquela segurança que está sendo fornecida para os consumidores. Então, é esse binômio: segurança e custo. Segurança, confiabilidade ao menor custo possível. É claro, o menor custo possível nessa condição que a gente está vendo, que é uma condição de escassez de água. Se tivéssemos muito mais água no sistema, o custo seria bem menor. Mas é o menor custo, dadas as condições do momento. Considerando que no inverno esses países têm uma grande demanda de energia, né, por conta dos sistemas de aquecimento, essa importação tende a diminuir agora nesses meses ou o Brasil não está trabalhando com essa possibilidade? Como que está essa discussão da quantidade de importação que a gente está fazendo de energia elétrica? De fato, você tem um uso concorrente para alguns energéticos. O principal deles é gás natural. Então, o gás natural, principalmente quando a gente fala de importação de energia na Argentina, o gás natural é uma fonte importante que é utilizada para aquecimento no inverno. Mas o nosso planejamento da operação já prevê o uso mais intenso desse gás, não agora, mas para a produção de energia a partir de setembro, que é quando nós começamos a ter uma rampa de carga e um uso mais acentuado no nosso país. Então, tem uma complementariedade. E isso já está incorporado nas análises, no planejamento, na programação da operação. A gente está importando aí da Argentina e do Uruguai, né? O Brasil não tem muitas outras opções de importação de energia. Como que isso está contemplado no planejamento a longo prazo, dessa ampliação de interligações com os outros países da América Latina? Existem projetos de interligação com Argentina, com Uruguai, também com o Paraguai, e há uma discussão, há um grupo de trabalho, um fórum para discussão também de energética também com a Bolívia. Nós temos um fornecimento importante de gás, importação de gás natural pela Bolívia, pelo Gasbol, e essa operação, por exemplo, alimenta uma térmica importante para o nosso sistema, que é o TE Cuiabá, né? E ela é alimentada suprida com gás importado. Pode ser suprida também com gás nacional, mas ela tem uma ligação direta com o Gasbol. Então, assim, eu diria que nós temos operações de importação no âmbito da integração energética com todos os nossos vizinhos. Certo. E a Eletrobras, ela concentra muito, né, informações a respeito
e ajuda muito como intermediária nesse intercâmbio. Com a privatização, como que o governo vai trabalhar essa questão de compartilhar aí as informações que a Eletrobras concentra, né, para fazer importação e exportação de energia elétrica? Hoje em dia, Ludmila, nós temos um arcabouço normativo para o qual é indiferente a questão da propriedade do ativo, se é estatal ou privado. Então, nós temos operações com agentes privados e com agentes estatais. Isso não tem uma distinção, tá? O arcabouço hoje permite operações de importação de energia por comercializadores, por agentes privados. Então, se esse agente privado é uma sociedade de economia mista, como a Eletrobras, ou é um agente puramente privado, as operações vão se concretizar independente dessa natureza do controle. Então, está bem estruturado, isso não vai fazer diferença. Certo. E considerando a importância, né, da Eletrobras nas operações de energia do país, se as condições meteorológicas se mantiverem assim em 2022, pode atrapalhar o cronograma de privatização ou isso também não está no cenário do governo? Não está, Ludmila. Hoje nós trabalhamos para assegurar as medidas que foram tomadas, tanto para preservar os estoques d'água, e aí nós temos água, não somente para ter uma garantia de muita segurança no atendimento à ponta do sistema a partir de outubro e novembro, mas também ao longo de 22. Então, nós trabalhamos com um cenário bastante conservador, então tem um envoltório inferior ali, bastante conservador, e mesmo nesse cenário conservador, o trabalho está sendo feito para garantir o suprimento. E a gente, claro, está trabalhando para excursionar o sistema numa condição mais favorável. Então, estamos com várias estratégias em curso, economizando água, campanhas de uso racional e consciente de energia e de água, acionamento de termoelétricas desde outubro do ano passado. Isso é parte do leque de ações que estão sendo tomadas, né? Isso vai dar segurança ao longo de 21 e 22. O que pode acontecer no pior cenário? No pior cenário é você ter energia um pouco mais cara. Isso por quê? Porque não veio toda a água que a gente esperava que viesse no período úmido, por exemplo. Em termos de segurança, o sistema vai estar atendido, mas vai precisar de uma complementação térmica maior e isso pode resultar eventualmente no acionamento de uma permanência da bandeira num patamar mais elevado, sinalizando essa situação de escassez. Considerando aí essa possibilidade, né, da permanência da bandeira 2, que já teve um reajuste de 52% feito pela ANEEL e que vai ter uma nova discussão agora ao longo do mês de julho, o governo avalia alguma forma de bonificação ou desconto fora a indústria, porque a população brasileira, né, está sendo bastante impactada por essas altas? Essa é uma pergunta muito importante, Ludmila. O aumento efetivo percebido pelo consumidor não é esse 50%. 50% é o valor, a diferença do adicional da bandeira. Tá? O efeito percebido é algo em torno de 4,9%, abaixo de 5%, o efeito percebido pelo consumidor. Então, é bem menor. E o segundo ponto é que várias medidas estão sendo feitas ao longo do tempo, já foram no passado e continuam, para reduzir tarifas. Uma delas são os recursos que estão previstos na medida provisória 1031, que foi aprovada e aguarda a sanção presidencial. São os recursos ali previstos no processo de capitalização para reduzir, desonerar a CDE, que é um item de encargo que onera a tarifa do consumidor. Então, na nossa visão, essa é uma medida que eu estou exemplificando, mas existe todo um conjunto de medidas para reduzir o impacto na tarifária, decorrente desse processo, dessa situação conjuntural que a gente está vivenciando.
Essa redução por meio do direcionamento de recursos para o CDE vai acontecer aí a partir da oferta pública de ações, né, da Eletrobras. Então, quando que ela pode começar a ter efeito de fato na tarifa? Então, o efeito na tarifa, ele ocorre nos reajustes de cada distribuidora. Tá? Então, aí tem distribuidoras que têm reajuste em janeiro, fevereiro, março, meio do ano, final do ano. Aí, conforme o reajuste de cada data de aniversário, a data de reajuste contratual de cada distribuidora, é que a Agência Nacional de Energia Elétrica vai processar o reajuste tarifário, e aí esse vai ser um dos itens, mas vai olhar os diversos itens, as diversas medidas e situações que estão ali colocadas para calcular qual vai ser o reposicionamento tarifário para aquela distribuidora em particular. Então, só dá para saber o valor exato na data de reajuste contratual de cada distribuidora a partir do ano que vem. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado, Ludmila. Agradecemos aqui também a oportunidade de conversar com vocês e com todos os seus ouvintes. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se inscreva no nosso canal, ative as comunicações e até mais.